Eu não acho que a carta branca é o grande lance da história. Acho que a carta branca ela até inibe um pouco. Acho que é legal quando tem realmente uma discussão, sabe? Quando tem uma coisa, quando você tem um input do cliente, quando tem o seu, quando eu escuto o cliente, quando o cliente me escuta, sabe? Quando tem uma troca interessante de. Eu acho que não tem que ter nem imposição sob o ponto de vista do arquiteto e nem do cliente. Acho que tem que ser uma relação de um casal, né? Quer dizer, você não, nenhum manda um no outro, né? Cada localização, cada cliente, cada situação, ela exige um projeto completamente diferente do outro. Eu assim, até no meu processo de criação, eu sempre procuro, não procuro fazer diferente, mas eu tenho vontade de fazer diferente. Então, assim, é uma coisa que eu quero explorar coisas novas. Eu acho que isso eu passei um pouco para minha equipe, esse meu desejo de sempre fazer uma coisa diferente. Esse, particularmente, do edifício Franca 1055 da RFM, é uma esquina da Franca com a Augusta. A gente queria muito tentar trazer essa característica meio própria, assim, dos jardins mesmo, do bairro, que é essa muito verde, muito arborizado. A gente queria trazer também essa sensação de praça, de parque para o térreo. Integração entre os espaços interiores e exteriores, grandes castilhos, ambientes mais integrados, não gastar a área com circulações que têm pura e simplesmente função de circulação, otimizar a planta para que tudo converja para um lugar de convivência. Tem um hábito muito grande de levar isso para os edifícios, né? Ele é um edifício alto, é um edifício robusto, mas eu não queria que fosse um edifício austero, né? Com relação à materialidade, que ele provocasse uma certa implicância das pessoas que moram ali. Eu acho que os edifícios eles têm que ter uma relação afetiva com as pessoas que moram ali, não só as pessoas que moram, mas as pessoas que passam por ali. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi buscar uma implantação dessas duas torres de maneira que, elas não ficassem muito próximas uma da outra e elas também conseguissem fazer uso que a gente chama de fiancas, né? Esses eixos visuais que você consegue obter através do vazio entre uma torre e outra, né? Quem está caminhando na rua vai ter uma relação visual de que eles são similares, que eles foram feitos pelo mesmo escritório. De quem vem na esquina da Augusta com a Franca, você tem um embasamento comercial, com lojas voltadas para a rua, que é uma característica maravilhosa do bairro. Então acaba formando um grande parque aqui embaixo e a gente tentou deixar isso o mais livre possível. Tudo é muito verde. Então você vai ter ali uma presença do verde que não existia ali antes, né? Então isso é muito positivo. Você tá construindo, edificando alguma coisa alta, né, que vai ter um impacto. No entanto, você está criando um embasamento extremamente verde ali. Esse projeto especificamente, a gente está muito perto da Paulista, de um lugar que um dia já foi Mata Atlântica, que tem um resquício que sobrou, que é o Parque do Trianon, que é uma memória do que foi um dia aquele lugar. Então, quando a gente recebe um projeto já da arquitetura, brifando que a gente quer que o prédio desapareça na paisagem, que todo o térreo seja uma floresta, toda a fachada vai ser uma floresta verde, a gente fica super feliz de ter sido convidado e participar desse projeto, né? Porque a ideia, de fato, era criar nessa materialidade do tom da madeira e da vegetação saindo dessa madeira, etc., como se você tivesse a impressão que, de repente, duas sequoias tivessem aparecido ali naquelas ruas, entendeu? Fachada verde foi pensada no que a gente acredita sempre como uma frase fundamental do nosso escritório. A resposta está na natureza nativa, não aquela inventada pelo homem. Então a gente buscou espécies que vivem em condições de inclinação da Serra do Mar, da Mata Atlântica. São espécies que evoluíram por milênios, centenas de milhares de anos, em situações de declividade alta, insolação, ventilação, ressecamento, amplitude térmica, ou seja, situações muito semelhantes a um edifício e a uma cidade grande como São Paulo. E aí, claro, além dessa questão do funcionamento, também são plantas lindíssimas a nossa biodiversidade, que tem muitos recursos para avifauna, polinizadores, dispersores, flores que acontecem ao longo do ano, mas principalmente biomassa.
Para um paisagismo ser funcional, ele precisa ter quantidade de folhas. Quanto mais folhas você tem num paisagismo, menor temperatura, maior umidade do ar, menos barulho, abrigo de avifauna, menos enchentes, menos poeira. Vários benefícios para a nossa saúde física e psicológica e para o todo. Toda decisão é do ponto de vista da experiência da pessoa. Porque o que está lá no projeto, ele já tem uma razão de ser, de estar ali, né? Dificilmente a gente vai propor um elemento de fachada que não tem uma razão, seja ele por um filtro visual para estabelecer o controle de se você quer ver ou não, seja ele para filtrar o calor e a luz que vai entrar. O projeto da Franca é um presente para a gente, porque é tudo que a gente acredita, boa arquitetura, bons materiais, bons revestimentos, a cartela de cores é linda, o briefing é ter uma mata linda, tudo que a gente faz, que a gente gosta. Bem, primeiro é uma delícia trabalhar com o Arthur, por quê? Porque é onde eu consigo exercer o meu paisagismo de uma forma mais plena, com mais liberdade. O Arthur, com a sua arquitetura contemporânea, com brasilidade, ele consegue deixar para a gente espaços relevantes para o verde em harmonia com a edificação, o que é muito raro. E eu sempre falo que a arquitetura não é fachada e planta, é percurso. Então é muito importante você criar possibilidades diferentes de percurso, você chegar ao mesmo lugar. É muito legal você ir por dentro, mas é mais legal talvez você ir por fora num dia como hoje. Então assim, o percurso para mim é muito importante. Então esse é um ponto que eu sempre me pego nos projetos. Então é um negócio muito construído a várias mãos. O grande triunfo do nosso ofício como arquitetos é a gente conseguir transitar entre a tecnicidade e aspectos subjetivos de beleza, proporção e estética. Quando as duas coisas estão bem alinhadas, é porque está bem feito. Então, assim, pelo menos é como a gente acredita.